Bom, gente, nessa segunda etapa da disciplina, a gente já concluiu os circuitos em série, concluiu os circuitos em paralelo e agora vai começar a ver aqui os métodos para a gente resolver com mais facilidade os circuitos em série e paralelo, ou seja, os que envolvem tanto os elementos em série quanto os elementos em paralelo. Então está aí uma definição do livro. Uma configuração em série e paralelo é aquela que é formada por uma combinação de elementos em série e elementos em paralelo. Uma outra configuração complexa é aquela que nenhum dos elementos está em série ou em paralelo. Boa tarde, papi. Então a gente tem aqui um circuito que está em série e paralelo. A gente tem que tomar cuidado para saber quem é quem está em série com quem e quem está em paralelo com quem aqui. Por exemplo, o resistor R1, esse bem aqui, e o resistor R2, eles não estão em série. Por que eles não estão em série? Porque para ter uma ligação em série, o que é que precisa? Ter só um nó em comum aqui, com eles dois. No ponto B, onde eles estão sendo ligados, tem uma outra saída aqui, uma terceira saída, ou seja, o R1 e o R2 não estão em série. E de modo parecido, a gente pode dizer também que o R2 e o R4 não estão em paralelo. Por quê? Porque para estar em paralelo precisa de dois nós, ou seja, dois pontos em comum. Aqui tem quantos pontos em comum entre o R2 e o R4? Só esse aqui, só esse nozinho aqui. O outro nó, o BC aqui, tem esse resistor na frente dele. Então, o R2 e o R4 não estão em paralelo. Agora, se a gente observar o R3 e o R4, eu posso dizer que eles estão em série. Por quê? Porque eles têm um ponto C aqui, em comum. E não tem mais nenhum outro elemento saindo desse mesmo ponto, como era, por exemplo, no slide anterior. Como era, por exemplo, quando eu comprava o R2 com o R1. Estava saindo o R3, ou seja, aqui está saindo o R, sei lá, RX. Como não existe isso, só existe um ponto em comum aqui entre os dois, eles estão em série. E a mesma coisa acontece com o R1 e com a fonte. Os dois estão em série também, só tem um ponto A em comum. E do jeito que está aqui meu circuito, eu posso dizer o seguinte: não tem nenhum elemento aqui na configuração em paralelo, porque nenhum está com dois pontos, dois nós em comum. Então, como é que a gente pode tentar resolver esse circuito? O primeiro passo é achar os elementos aí que podem ser combinados, né? A gente acabou de ver que não tem nenhum elemento em paralelo. Então, vamos ver as combinações que podem ter aqui em série, né? Para começar, esses dois carinhas aqui, já são uma combinação em série que a gente viu no slide anterior. Então, o R3 e o R4, eles podem ser combinados para formar um único resistor equivalente, né? Que é a resistência equivalente aí dos dois, como estão em séries, é só a soma, R3 mais R4. Professor, o senhor disse que a fonte e o R1 também estavam em série. Só que a gente não pode combinar os dois. Por quê? Porque são elementos diferentes. Um é uma fonte e a outra é uma resistência. Agora o resultante dessa combinação aqui, vai estar em paralelo com R2. Como é que vai ficar isso aqui? Aqui minha fonte, sai uma resistência aqui, que é o R1, ligado no ponto B aqui, que está ligando quem? O R2. Aqui é o terra, aqui é minha fonte E. E a combinação do R3 e do R4 vai virar aqui, um outro R, que eu vou chamar de R'. Agora eu sei que esses dois caras aqui estão em paralelo. Eles têm dois pontos em comum. Então eu posso fazer o paralelo do R2 com o R'. Posso muito bem fazer isso. E quando eu fizer isso, eu vou chegar em outro circuito resultante que vai ser como? Vai ser aqui a fonte E, saindo por terra.
ligando no R1. E o resultante do R2 com R1 eu vou chamar, ó, de R. Duas linhas. Agora eu posso combinar quem? Esses dois caras. E eles estão em quê? Em série, porque tem só um ponto em comum. Então, eu vou combinando a partir dos momentos que eu for desenvolvendo o meu circuito. Vamos ver isso com mais calma. Primeiro, eu vou combinar aqui, ó, o R3 com o R4. Vai resultar aqui, ó, nesse carinha aqui, que é o R', que é quem? O R3 mais o R4, porque eles estão em série, só tem um ponto em comum. Agora eu vou combinar o R' com o R2. E o R' e o R2 eles estão em paralelo. Por quê? Porque eles têm, ó, dois nós em comum. Então, o R total aqui, ó, esse carinha bem aqui, é a combinação do R2 com R' em paralelo. E agora o resultado disso é quem? É o R1 em série com R total linha. Porque só tem um ponto em comum, então eles estão em série. Então essas duas resistências virou, ó, só uma única resistência, que é a soma do R1 mais o R total, duas linhas. E como eu quero descobrir o V4, eu tenho que agora fazer o papel inverso. Vou voltar meu circuito. E isso aqui se chama método da redução e do retorno. Aqui, ó, eu estou reduzindo meu circuito até chegar nesse circuito mais simples possível, que é só uma fonte e uma resistência. A partir de agora, eu vou retornar o meu circuito original. Então, ó, o RT é o R1 mais o RT'. Com isso, eu descobri, ó, quem é a minha corrente. Eu sei que a minha corrente S é o E dividido pelo R total. Então, daqui para cá, ó, eu voltei com esse resistor aqui, ó, que é a combinação do R2 com R' em paralelo. Então, quem é a tensão em cima dele? É a corrente que passa por ele, que é quem? O IS, vezes o valor da resistência dele. E daqui para cá, eu peguei o RT, que era quem? O R2 e o R' combinados em paralelo, né? Onde o R', por sua vez, quem era o R'? Esses dois caras em série, né? Tá aqui eles. Então volta tudo e a gente descobre que o V4 é quem? Essa expressão aqui. Como é que eu cheguei nessa expressão? Usando o divisor de tensão. Eu descobri quem é a tensão bem aqui, ó. O V2. Tá aqui. Eu sei quem é a tensão nesse ponto aqui. Eu sei que ela vai dividir um pouquinho da tensão que está aqui nesse cara e vai ficar aí dividir um pouquinho nesse outro cara. Então, como é a fórmula? A tensão no V4, quem é? É o R4 dividido pelo R3 mais R4 vezes a fonte. Mas quem é a minha fonte aqui? É o V2. Então, eu vou diminuir no meu circuito para depois retornar, e isso se chama método da redução e do retorno. Então vamos ver aqui, ó. Eu quero descobrir quem é a corrente I3 nesse circuito. Para começar, eu vou descobrir quem é que está em série e quem está em paralelo com quem. Aqui, ó, nesse nó e nesse nó bem aqui, quem é que está ligado? O R2 e o R3. Se eles têm dois nós em comum, então o R2 e o R3 eles estão em paralelo. Eu então vou fazer o paralelo deles e vou chamar de R', ó. É o R2 paralelo com R3. Uso aquela continha que a gente já sabe fazer, né? R2, R3 dividido por R2 mais R3 e vou descobrir, ó, que é 4K. Então, no lugar lá dos dois resistências, em paralelo, eu vou botar uma única resistência aqui, ó, que é o R' resultante, né? Agora,
o R1 e o R', eles estão em quê? Em série, porque só tem um ponto em comum aqui, ó. Então o R total está aqui, ó. R1 mais R', que é 6K. Descobri que é 6K. E agora? Agora eu posso descobrir quem é a corrente que sai da fonte. Como? A corrente que sai da fonte, quem é? É a fonte dividido pela resistência total. Descobri aqui, ó, que vale 9 mA. Então essa corrente aqui vale 9 mA. E essa corrente aqui é a mesma corrente I1, ó, porque o I1 é igual a IS. Por quê? Porque eles estão em série, né? Quando chegar nesse ponto bem aqui, ela vai se dividir. Então voltamos à figura original. Eu tenho aqui, ó, uma corrente IS de 9 mA, uma corrente I1 que é igual ao IS. Fiz agora o retorno para minha, onde tinha o RT, virou agora R2 mais R3. E quando essa corrente 1 chegar bem aqui, ela vai se dividir. Vai vir um pouquinho para esse lado, que eu vou chamar de I2, e vai vir um pouquinho para cá, ó, que é o I3. Ora, como é que eu faço para descobrir qual é a corrente em cada ramo? Usando o divisor de corrente. Então a corrente 3 quem é? É a resistência do ramo que eu não vou estar utilizando, que é o R2, dividido por R2 mais R3, vezes a fonte de corrente, que é a corrente que está entrando no nó, que é o I1, que é o mesmo em S. Então, quando eu substituo os valores, aqui, ó, eu vou descobrir que eu vou ter uma corrente 3 de 6 mA. E essa questão aqui, quero saber quem é o I4, o IS e a tensão V2, né? Como é que eu faço? O I4 é muito fácil. Ora, como é que eu vou descobrir isso? Primeiro, eu sei que esses dois caras aqui, ó, o R2 e o R3, eles estão em paralelo. Então, eu vou ter um resultante aqui, ó, um R resultante, que eu vou chamar de R', que é o R2 em paralelo com o R3. E meu circuito vai ficar da seguinte maneira. R2 em paralelo com R3, eu vou ter aqui 1,8K e vou substituir lá. Aqui. Agora, o que é que eu posso descobrir olhando aqui para o meu circuito? Eu sei que tem esse nó bem aqui, ó, e esse nó bem aqui. Então, esses carinhas aqui, ó, esse cara, estão em paralelo com esse outro cara aqui. Por quê? Porque tem dois nós em comum. Então, a tensão aqui, ó, daqui para cá, é a mesma da fonte. A tensão daqui para cá é a mesma da fonte. Então, a tensão no R4, quem é a tensão no R4? Quem é o VR4? É a mesma tensão da fonte, ou seja, é igual ao E. Sabendo disso, eu sei quem é o I4. Quem é a corrente que passa aqui no resistor 4? É a lei de Ohm, é a tensão 4 dividido pelo R4. O V4 é a fonte, é o E, vale 12. O R4 está dado na questão, vale 8,2. Então eu tenho aqui, ó, 1,146 de corrente que passa desse lado do resistor R4. E para achar o V2, ora, eu sei que daqui para cá vale quanto? 12 volts. E está ligado justamente na fonte, né? Por isso que eu sei disso. Então, se eu tenho daqui para cá 12 volts e tenho dois resistores aqui no meio, eu posso usar o quê? A regra do divisor de tensão. Quem é a tensão nesse cara aqui? Quem é o V2? O V2 quem é? É o resistor que eu quero descobrir quem é a tensão, que é o R', dividido por R' mais o outro resistor que está envolvido, que é o R1, vezes a fonte, que é o E, que é o que está escrito bem aqui, ó.
Quando eu substituo os valores, eu vou descobrir que o V2 é 2,51 volts. E aqui, se eu fosse usar o multímetro, né, o voltímetro e o amperímetro, para saber como era a corrente e a tensão no meu circuito. Para medir a tensão, eu já sei que eu tenho que medir em paralelo com o meu circuito. Como é que eu sei que eles estão em paralelo? Porque eles têm dois pontos em comum aqui, ó. Então, para medir a tensão, eu vou usar o multímetro dessa forma. Já para medir a corrente, tem que estar em série. Então, eu vou antes. Tinha um fio aqui, ó, sendo interligado direto. Eu tenho que cortar esse fio. Quando eu corto esse fio aqui, ó, boto uma perninha positiva de um lado e a perninha negativa do amperímetro do outro. De tal forma que a corrente vai fazer isso, ó. Ou seja, eu estou ligando meu amperímetro em série com o meu circuito. Quando eu meço a corrente, eu meço em série. Quando eu meço a tensão, eu meço em paralelo com o meu circuito. Já o outro método é eu chamar meus elementos de blocos. Eu vou definir um bloco A, um bloco B e um bloco C, por exemplo, de tal forma que aqui no bloco A pode ter dois elementos em série, no bloco B pode ter um elemento em série e um em paralelo, aqui pode ter dois elementos em paralelo. Não interessa, eu vou chamar eles de bloco para resolver, o método para resolver meus circuitos em série e paralelo. Então aqui ó, eu tenho um circuito e eu dividi ele em três blocos. Vou chamar o bloco A, o que tem esse R1. Vou chamar o bloco B, que está contemplando o R2 e o R3. E eu vou chamar o bloco C, os elementos que estão aí, que é o R4 e o R5. A resistência do bloco A é o próprio R1. Então, no bloco A, vou chamar aqui de RA, é igual ao próprio R1, porque só tem ele, ou seja, é igual a 4 ohms. A resistência B, que é a resistência do bloco B, quem é? É o R2 e o R4 e o R3 em paralelo. Por que eles estão em paralelo? Porque tem dois pontos em comum. Então, R2 e R4 estão em paralelos. Essa vai ser a resistência RB. Ou seja, como os dois são iguais, eu posso pegar o valor de um deles e dividir pelo tanto de resistências que tem em paralelo. Como tem só duas, vou dividir por 2. Ou seja, 4 dividido por 2 é 2 ohms. E no bloco C eu vou chamar de resistência C, que vai ser quem? O R4 mais o R5. Ou seja, vai dar de novo 2 ohms. Eles estão em série porque só tem aqui ó, um ponto em comum ligando eles sem ter uma terceira via aqui, né? Um terceiro resistor, por exemplo, saindo desse mesmo nó. Então eu tenho aqui o meu circuito redesenhado, né? O bloco A é minha resistência A, que está aqui, ó, que a gente acabou de calcular. O bloco B é a resistência B. E o bloco C é a resistência C. E esses dois carinhas aqui, ó, o B e o C, eles podem ser combinados, né? Porque eles estão em paralelo. Como eles estão em paralelo, ó, eu vou ter uma resistência BC aqui, ó, que é quem? Como os dois têm o mesmo valor de 2 ohms, basta pegar um deles e dividir por 2, ou seja, vai ser 1 ohm. E meu circuito vai ficar como? O bloco A e o bloco B, C aqui. Com isso, o A e o BC eles estão agora em quê? Em série, né? Então eu vou ter um R total, ó, dado que é os dois em série, ou seja, 5 ohms, né? 4 mais 1, 5 ohms. Com isso, eu posso descobrir quem é a corrente S, que é a corrente que sai da fonte. Ó. Quem é, pela lei de Ohm, é a tensão dividido pela resistência, ou seja, 10 volts dividido por 5, vai dar 2 amperes. Voltando lá para os meus blocozinhos, né? Vou ter o bloco A bem aqui, o bloco B e o bloco C. Agora eu posso descobrir as outras coisas do meu circuito. Eu sei quem é meu IS, né? Meu IS que a gente mediu agora há pouco foi 2 amperes. Sabendo disso, quem é o IA, que é a corrente que passa pelo bloco A? Ora, a fonte está em série com o bloco A. Então o IA ó,
é igual ao IS, que é 2 amperes. Então essa corrente IA vai chegar bem aqui nesse ponto e vai se dividir em duas. Vai um lado para o IB, que é do bloco B, e outro lado para o IC, que é do bloco C. Só que aqui, ó, as resistências do bloco B e do bloco C são iguais. Se elas são iguais, a corrente que vai passar por elas são iguais. Então eu vou pegar aqui, ó, IB igual a IC, ou seja, é o IA dividido por 2, porque a corrente que vai chegar nesse nó, ela vai se dividir igualmente para cada lado, porque as resistências são iguais, né? Então a gente descobriu aqui, ó, que o IB vale 2 amperes. Ora, mas quem é do bloco B? O bloco B, ó, era o R2 e o R3 em paralelo, né? Então vai ter uma corrente aqui, ó, IR2, e vai ter uma correntezinha IR3. E quanto é que vale essa corrente? Ora, como são iguais o R2 e o R3, vai ser a corrente B dividida por 2. Então esse cara aqui vai ser 1 ampere, e esse cara aqui também vai ser 1 ampere. E a corrente I4, que é a que passa aqui pelo resistor R4, e a corrente I5, que passa pelo resistor R5, são iguais à corrente C. Por quê? Porque aqui, ó, dentro do bloco C, eles estão em série, só tem um nó em comum. Então o IC é igual ao IR4, que é igual ao IR5, que é igual a quanto? A 2 amperes, porque o IC vale 2 amperes. Então a gente descobriu que aqui, ó, vale 1 ampere no IB, e aqui também vale 1 ampere de corrente elétrica no IC. Mas o IB, o bloco B, quem era? Era o R2 e o R3 em paralelo. Então vai vir um pouquinho de corrente aqui que eu vou chamar de I2, e vai vir um pouquinho de corrente para cá que eu vou chamar de I3. Olha, como R2 é igual a R3, isso implica o quê? Que I2 é igual a I3, que é quem? É a corrente que está entrando aqui no nó, que é o IB, dividido por 2, porque tem os dois elementos em paralelo com iguais valores, ou seja, 1 ampere dividido por 2, vou ter aqui 0,5 ampere para o I2 e para o I3. E a corrente aqui, ó, que passa no R4, que é o I4, e a corrente que passa no R5, que é o I5, são todas iguais, né? O IC é igual ao I4, que é igual ao I5, que é igual a 1 ampere. Por que são iguais? Porque o R4 está em série com o R5. E a corrente que está entrando aqui, ó, vale 1 ampere. E quem é as tensões? Quem são as tensões aqui nos meus elementos? Quem é a tensão aqui, ó? VR1. Quem é a tensão? VR2. Do outro lado aqui a tensão VR3. VR4 e VR5. Ó, a gente descobriu que aqui vale 2 amperes, né? E a gente sabe que o IS é igual ao IA, porque eles estão em série, só tem um ponto A aqui em comum. Então quem é o VR1? É o IA vezes o R1. Isso vai dar 4. O IA vale 2, o R1 vale 4. 8 volts. E quem é agora? O VR2 e o VR3. Eu sei que a corrente que passa aqui, ó, o I2 é 0,5 ampere. Então quem é o VR2? É o I2 vezes o R2. 4 vezes 0,5 vai dar então, ó, VR2 igual a 2 volts. Se o VR2 é 2 volts, ele está em paralelo com o R3, então VR2 é igual ao VR3. Então, no final das contas, o bloco B aqui, ó, vai ter
o VB, a mesma tensão do VR2 e do VR3. Por quê? Porque eles estão em paralelo, né? Só que o VB está em paralelo com quem? Com o bloco C aqui, ó, também. O VC. Se ele está em paralelo com o bloco C, todo mundo aqui, ó, também tem quantos? Tem 2 volts, né? Todo mundo aqui tem 2 volts de tensão. Se dali para baixo, daqui para baixo, tem 2 volts, como é que eu sei quem é o R4 e quem é o R5? Posso usar a regra do divisor de tensão. Quem é, por exemplo, o VR4? O VR4 é o próprio R4 vezes a fonte, que é os 2 volts, dividido por R4 mais R5, que vale 2. O R4 vale meio, né? Substituindo logo aqui. 0,5. Então isso vai dar 0,5 volts. Se aqui tem 0,5 volts, quanto é que sobra para o VR5? Ora, VR5 é os 2 volts que tem lá de cima aqui para baixo, menos o 0,5, ou seja, 1,5 volts de tensão. Então a gente descobriu aí todos os valores de todas as tensões e correntes usando o método aí do diagrama de blocos. Aqui a gente tem outra variação da mesma figura. Aqui a gente tem outra variação da mesma figura, só que no bloco A eu tenho o R1 e o R2 em paralelo. No bloco B eu tenho agora esse outro arranjo aqui, ó, que é o R4 e o R5 em paralelo, e o resultante em série com R3. E o C tem esse valor aqui. Como é que eu vou fazer para descobrir quem é as correntes IA, IB e C? De cara, eu vou fazer o paralelo do R1 com R2. E está aqui ele, ó, que é o RA. Deu 3,6 volts. Vou fazer também o paralelo aqui, ó, do R4 com R5, que vai dar um resultado. E o resultado disso vai estar em série com o R3. Tá aqui, ó. R4 em paralelo com R5 e o resultado em série, ou seja, somando com o R3. Eu vou ter então 6 ohms. E por último, no bloco C é só o R6 que vale 3 ohms. Então, o RC vale 3 ohms. Então, quem é o R total? O R total é quem? É o RA em série com o resultado do RB e RC em paralelo. Eles têm esses 2 pontinhos aqui, ó, em comum, então eles são em paralelo. Então, aqui, ó, R total é o RA mais o resultado do RB e do RC em paralelo. Fazendo as continhas, eu descubro, ó, que vale 5,6 ohms. Quando eu faço isso, eu faço essa redução aqui, eu vou chegar e vou descobrir quem é meu IS. Quem é o IS? É a fonte dividido pela resistência total. Eu acabei de descobrir quem é a resistência total. A fonte está dada na questão. Então, a corrente que é dada, fornecida pela fonte, ó, é 3 amperes. E de cara, eu sei que aqui vale 3 amperes. O IA também vai valer 3 amperes, porque a fonte e o RA, eles estão em série, né? E agora, quem é o IB? Ora, vai chegar aqui, ó, os 3 amperes de corrente, que é a corrente que sai da fonte, e vai se dividir nesse nó. Vai vir um pouquinho para o IB e um pouquinho para o IC. Como é que eu sei quem é o IB? Vou usar a regra do divisor de corrente. É a resistência que eu não quero, que é o RC, vezes minha fonte de corrente, que é a corrente que está entrando no nó, que é o IA, dividido pela soma dos 2 resistentes que estão aí sendo usados, né? Então, vou descobrir que o IB, ó, é 1 ampere. Olha, se o IB é 1 ampere, pela lei de Kirchhoff das correntes, o que é que eu tenho? As correntes que entram é igual às correntes que saem. Quem é que está entrando no nó? É o IA. Quem é que está saindo do nó? É o IB mais o IC. Então, eu quero descobrir quem é o IC. Basta passar esse cara para o outro lado. Negativo, que vira, então, IA menos IB, que é o que tem aqui, ó.
Então o IC vale 2 amperes, junto com o IA, o IB que vale 1, dá 3 amperes, que é justamente a corrente IA, né, que está entrando nesse nó. Então quem é a tensão VA, que é a tensão em cima aqui do bloco A, e a tensão VB, que é a tensão em cima do bloco B? A tensão VA é a lei de Ohm, né? É a corrente IA vezes a resistência. Aqui, ó. 10,8 volts. Quem é a do B? É a corrente B vezes a resistência de 6. Daqui, 2 vezes 3, vai dar 6 volts. E a tensão VC? Olha, o RB e o RC estão em paralelo. Então o VC também vai ter a tensão do VB, né? Isso aqui vão ser iguais. Vão ser iguais, vai ser 6 volts. E se eu não soubesse, como é que eu ia fazer aqui? Se eu não soubesse essa regrinha dos elementos em paralelo, ia ser quem? A resistência R3 vezes o IC. O IC vale 2. Aqui. O RC vale 3. 2 vezes 3, ó. 6 amperes. Ou 6 volts. Do mesmo jeito. Então a gente sabe que aqui é 3 amperes. Aqui é 1 ampere. E aqui é 2 amperes. A gente retorna todo mundo. E vai descobrir quem é, ó. O I1 e o I2. Como é que eu vou descobrir isso? Usando a regra, por exemplo, do divisor de corrente. A corrente que está entrando no nó aqui é a minha fonte, que é o IA. Então, quem é o I1? É a resistência que eu não quero, vezes o IA, dividido por R1 mais R2. E o I2, do mesmo jeito, a resistência que eu não quero, que é o R1, vezes o IA, dividido por R1 mais R2. E aqui a corrente A. A corrente 3, quem é a corrente 3? A corrente 3 é a mesma corrente IB, né? Porque eles estão aqui, ó, em série. Quando chega nesse ponto, vai se dividir. Vai vir um pouquinho para cá e um pouquinho para cá, né? Que aqui vai ser o I5 e aqui vai ser o I4. Como é que eu encontro o I5 e o I4? Do mesmo jeito aqui, ó, do R1, do I1 e do I2, usando a regra do divisor de corrente. Então, quem é, por exemplo, o I4? O I4 é o resistor que eu não quero, que é o R5, dividido pelo R4 mais o R5, vezes a fonte. Quem é a fonte dessa vez? É o IB, que é o mesmo I3, que vale 1 ampere, né? Como é que eu descubro o I5? Ou eu faço a mesma coisa aqui, ó, uso a regra do divisor de corrente, ou eu posso usar a lei de Kirchhoff, né? As correntes que entram no nó, que é o IB, são iguais às correntes que estão saindo, que é o I4 mais o I5. Então quem é o I5? Passo o I4 para o outro lado, é o IB menos o I4. Quando eu substituo os valores, eu tenho aí todas as correntes do meu circuito. A última que falta é a corrente R6, que está em série aqui com o IC, né, que vale 2. Então, o I6 é igual ao IC, que vale 2 amperes.